Oi, boa tarde. Estou aqui comemorando a última aula minha aqui em 2024. Então, plateia bem especial, evento muito especial. Obrigada, Ednaira. Foi um ano bem puxado. E, obviamente, foi um ano onde eu, novamente, pautei muito das minhas aulas, dos meus cursos, do meu trabalho científico, inclusive, em saúde da mulher. Né? Uma pauta tão relevante. E eu quero mostrar para vocês por que a gente vai precisar, daqui para frente, a partir de 2025, que foi e vai ser um ano que vai estar nos livros da história da saúde, que é o ano onde começou a chegar os grandes remédios para tratamento de perda de peso. Eu sei que eu estou entre muitos nutricionistas, não só aqui, como em casa, mas nós, como profissionais do ramo da saúde metabólica, nós sabemos que a gente perde mais do que ganha. Sempre uma doença extremamente complexa, sempre uma doença com muita refratariedade, com muito reganho. E, nessa batalha, nós começamos a ter, a partir de 2024, na verdade, um pouco antes, com a chegada dos análogos, as temidas, famosas canetinhas do emagrecimento. Muitos amam, muitos odeiam. E eu acho que a gente tem que se colocar aqui na coluna do meio, porque a gente não está aqui para escolher time, a gente está aqui para apoiar os nossos pacientes, apoiar os nossos colegas e trabalhar para o final, que é o que mais importa, trazer saúde, construir saúde para os nossos pacientes. Então, 2024 vai ficar marcado, na minha opinião, vai ficar marcado na história por um momento muito importante. Cadê? Que talvez a gente passe de uma abordagem centrada em gordura, de uma abordagem onde o mais difícil, o mais complexo, o mais perigoso para a saúde era perder gordura, de uma abordagem centrada em músculo. Quem aqui já pensou nisso? Levanta a mão. Bom. E na abordagem centrada em músculo, abordagem de saúde metabólica centrada em músculo, invariavelmente teremos que falar entre equipes multiprofissionais, profissionais de nutrição, de educação física e médico. Teremos que falar de exercício, teremos que falar de proteínas e, sim, teremos que falar de hormônios. O que será, então, que seria pior para a nossa saúde? Isso ou aquilo? Para a imensa maioria das nossas pacientes mulheres, isso é o pior. A imensa maioria delas acham que isso aqui é bonito, que esse é o saudável. E aí elas vão lá naquelas clínicas que todo mundo sabe como chamam, fazer aqueles planos milagrosos que vão tomar aquele aminoácido, aquele produto sensacional e aquele mix de vitaminas. Vão fazer uma dieta de 500, 600, 700 calorias e atingir aquilo ali como se isso fosse saúde. E a gente vai precisar ajudar elas a entender que nem esse é a coluna do meio. E músculo, então, o protagonista da saúde metabólica futura, é o nosso maior órgão do corpo humano. E é um órgão endócrino também. Ele tem 80% do depósito de glicose mediado por insulina, ele faz 80% do depósito de glicose mediado por insulina, portanto, é um órgão-alvo de resistência insulínica e saúde metabólica. Faz oxidação lipídica, é um grande reservatório de aminoácidos e produz, desde que saudável e estimulado para isso, as miocinas. Então, eu vou tentar fazer uma agendinha aqui com vocês, onde a gente vai, pelo menos, pincelar um pouco de cada um desses temas. E a gente vai começar falando sobre, talvez, um dos pontos mais cruciais da saúde muscular da mulher, que é a transição de menopausa e a menopausa. Mas cá entre nós, quem aí não está vendo as mulheres chegando com 40, com 45 anos, sarcopênicas? Eu vejo muito. Vocês acham que elas ligam para isso? A menor bola. Então, elas já estão chegando porque gostavam, queriam ficar naquele jeitinho ali, né? Vamos voltar lá, ó. Na busca... Opa, Ju! Ah, tá, pera.
na busca disso, já chegam com menos osso e chegam com menos músculo na fase de perder. Aí vão perder de rala, isso eu garanto para vocês. Então, aqui, as fases da vida reprodutiva da mulher. Eu vou mostrar isso de jeitos mais legais, mas, enfim, quando a menopausa chega, existe um período, aqui representado de 5 anos antes da data da última menstruação, que é a chamada transição menopausal. Na verdade, muitos autores falam em 10 anos antes, em 7 anos antes, mas, no mínimo, 5. Tá, gente? Então, se a média da menopausa da mulher é 51 anos. Isso vai acontecer entre 45 e 55 anos. Toda mulher, entre 45 e 55 anos, está entrando na menopausa. E a transição começa a acontecer pelo menos 10 anos. Nós estamos falando de mulheres de que idade? 35. Essa é a idade que a gente tem que começar a pensar nessa mulher. E essa mulher já está mudando. Às vezes, muito antes dos seus hormônios no exame de sangue darem essa pista, a saúde metabólica dessa mulher já está se transformando, sim, com 35, com 38 anos. Vai falar isso para uma mulher no consultório? Você já pensou que a sua menopausa está chegando? Vai ficar puta da cara. E sabe por que fica puta da cara? Que falar para a mulher que ela está chegando na menopausa ainda soa como ofensa. Ainda soa para muitas mulheres como pejorativo. Ainda é basicamente dizer assim, ó, você é velha. Eu tenho 47 anos, eu já estou na menopausa. Sabe uma das coisas que mais falam para mim? Mas você parece tão nova. Eu juro que eu não consigo entender como isso pode ser um elogio. Tipo assim, você é velha, mas você não está aparecendo. Existe muito preconceito ainda. Primeiro, com o envelhecimento. E, segundo, com menopausa. Porque a gente se imagina na menopausa com um andadorzinho, uma bengala, uma fralda, fazendo tricô para os netos. E isso vai ter que mudar. E vai mudar, já está mudando. Tá? Então, existe um período ali longo onde a saúde dessa mulher está mudando, tá? E a gente pode chamar isso de várias coisas. Então, existe a transição menopausal precoce, a transição menopausal média e a transição menopausal tardia, que é assim, 1 a 2 anos da menopausa chegar. Na transição menopausal tardia, a gente vai ver exame de sangue alterado. Mas essa mulher está 5, está 6, está 7 anos, batendo na porta de um monte de médico, um monte de nutricionista, dizendo assim, eu mudei, mas eu não fiz nada diferente. Eu continuo comendo o que eu como, o que eu comia, eu continuo fazendo a dieta que antes funcionava, eu continuo tendo a mesma rotina de atividade física, às vezes, na real, estou fazendo até mais. Por que eu estou diferente? E o que acontece é que essa mulher está pedindo socorro, porque ela não se encaixa naquele grupo de mulheres na idade reprodutiva que querem engravidar ou querem tomar um anticoncepcional, querem escolher um contraceptivo, mas ela também não se encaixa na menopausa porque ela ainda não parou de menstruar. Aonde que ela está? No limbo. Na loucura. Então, a gente tem aqui, ó, ciclos menstruais, né, que ele sobe e desce, previsto, bonitinho, 28, 27, reloginho. Olha o que acontece na perimenopausa. A mulher está morrendo. Quem trabalha em UTI, já trabalhou em UTI, isso aqui parece uma fibrilação ventricular. A pessoa está... Quando chega a menopausa, olha o que acontece. Acabou. Fica mais fácil. Até reduz. Ela parece a sistolia, né? Morreu. Os sintomas, muitas vezes, melhoram. É mais fácil fazer reposição hormonal. Mas essa mulher está 5, 7 anos enlouquecendo. É a idade onde acontece a maior quantidade de suicídios nas mulheres, a maior quantidade de divórcios, onde as mulheres começam a tomar a maior quantidade de remédios. Será que a gente não pode fazer nada por elas? Claro que pode.
Então, está aqui, de novo, né? Aquele caos da fibrilação chegando. Hormônio protagonista da saúde da mulher, estradiol. Esse é o nosso hormônio mais importante. Esse é o que nos define. Esse é o que, quando começa a cair, muda a história natural das doenças, da nossa saúde. E o estradiol ele tem funções musculares, cerebrais, ósseas, metabólicas, estéticas. Mas a gente não pode falar de estética no Brasil. Mas é um hormônio que faz diferença no colágeno, na pele, nas unhas. A gente vai focar em músculo, tá? Mas todo o resto está ligado. 35 sintomas podem ser apresentados para uma mulher entrando na menopausa. Entre eles, artralgia e perda muscular. Eu tenho pacientes que entraram na menopausa e sentiam a língua queimar. Não é porque eram fofoqueiras, não. E foram em tudo quanto é médico, com a língua queimando. A gente tem que ficar muito atento. E a gente tem que falar disso aqui, síndrome músculo-esquelética da menopausa. Conjunto de sinais e sintomas músculo-esqueléticos relacionados à menopausa, à queda dos nossos hormônios. Sabe quantas mulheres, gente? 70% das mulheres apresentam síndrome músculo-esquelética. Olha só que problema. 70%. Então, não é só calorão, não é só fogachos. Muitas mulheres vão apresentar perda de massa muscular, perda de massa óssea, artralgia, dores articulares, manguito, lesão de manguito rotador, ombro congelado. Saiu um estudo agora em setembro falando sobre isso, correlacionando o risco de lesão de manguito com a queda do estrogênio. Será que os ortopedistas estão vendo isso? Não, não estão. Tá? Inflamação, sarcopenia, redução de células satélites, osteoporose, artrite, artralgias. E o que acontece? Será que tem que chegar à menopausa para isso? Não. A redução já começa antes, tá? Na transição menopausal, redução de 0,5 a 1,5 da massa muscular devido à transição menopausal. Tá? E isso é um estudo que avaliou DEXA, avaliou cortes de tomografia computadorizada, fez biópsia muscular e fez estudo de metabolômica. Então, olhou todas as faces desse músculo e bateu o martelo. A mulher está, a partir do momento que ela está entrando em transição menopausal, ela está perdendo massa muscular. E agora, o que a gente faz? Existe também uma influência muito grande, mesmo antes da menopausa, na saúde muscular correlacionada com os nossos hormônios. Então, a mulher que cicla, e ela está se tornando cada vez menos frequente hoje em dia, né? A mulher que menstrua regularmente, sem nenhuma interferência, ela tem uma força muscular diferente para as fases do ciclo menstrual. Ela performa melhor, por exemplo, nos treinos resistidos, na musculação, na primeira fase do ciclo menstrual, na fase folicular. Em comparação à performance que ela vai ter na fase lútea, com a progesterona mais alta. Será, então, que nós, mulheres, nós deveríamos ter uma periodização diferente de treino relacionado ao nosso ciclo menstrual? Com certeza absoluta. Respeitamos isso? Com certeza absoluta que não. Existe, então, uma diferença, tá? Tipo, uma perda de massa muscular que acontece ali entre a pré-menopausa e a pós-menopausa, aproximadamente 1% de declínio. Não é assim 50%. Ninguém vai perder um monte de músculos, né? Mas é uma perda muito substancial, especialmente se a gente for considerar que essa mulher, às vezes, ela já chega ruim de músculo antes. E cada unidade de perda de músculo que a gente tem uma implicação metabólica muito séria. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, o envelhecimento por si só está associado a uma perda de saúde muscular, porém é notável uma perda de força muscular
3 vezes maior do que a perda. Olha só. Então, eu não estou só falando em perder quantidade, eu estou falando em perder função. Eu posso ter uma pessoa que tem uma massa muscular volumosa e que tem uma força reduzida. Então, essas são características diferentes. Tá? Quando a gente avalia, por exemplo, uma bioimpedância, a gente está avaliando mal e porcamente quantidade. Mas a gente precisa entender também que um fator muito importante nessa história de construção de saúde muscular é qualidade. Tá? Existe também uma diferença de massa óssea, as coisas que acontecem no músculo acontecem no osso, é tipo um combinadinho. Tá? Osso e músculo se conversam através de miocinas também, através de citocinas inflamatórias. Tá? E tudo isso, de novo, acontece mesmo antes da menopausa. Esse é um estudo muito elegante, que fez uma avaliação de metabolômica. Eles fizeram uma avaliação, 24 mulheres na transição de menopausa, fizeram amostra genética de saliva, biópsia muscular, perfil de expressão gênica e transcriptoma, e eles concluíram que não é apenas o envelhecimento aqui que está levando a uma piora de função e qualidade muscular, mas uma alteração hormônio dependente. Então, não tem jeito. A gente tem que colocar hormônio nessa pauta. Tá? Esse outro estudo aqui é muito interessante, e isso particularmente importante para aquelas mulheres que são muito sintomáticas quando chegam na menopausa, tem muitos fogachos, uma correlação entre quantidade de massa muscular e quantidade de sintomas de menopausa, de sintomas vasomotores. Quanto menos músculo, mais sintomática essa mulher. Quanto mais músculo, menos sintomas vasomotores. Então, construção muscular é muito mais importante. Que intervenções, então, nos importam? Hormônio, botei uma pílulazinha, botei ali de oral, mas, enfim, estamos falando de todas as vias. O treino, como não, né? E, lógico, proteína, que é a pauta dessa nossa conversa hoje aqui com vocês. Tá? Olha esse estudo que mostrou exatamente isso. Tá? Quando a mulher atinge a menopausa, ela já perdeu, basicamente, tudo que era feito para ela perder de massa muscular. Deixa eu ir aqui mais pertinho para mostrar para vocês. Então, vejam aqui, ó, anos antes... Não está, né? Ou sou eu que não estou vendo? Não está apontando, né? Não. Mas tudo bem, acreditem. Vamos aqui na pontinha. Ó, anos antes da menopausa. Tá? Isso aqui é com a gordura, aqui a massa muscular. Olha só, a maior parte da massa muscular sendo perdida 4, 5 anos antes da menopausa. Então, quando a mulher chega na menopausa, naqueles anos da transição menopausal, ela já teve uma grande perda de função, de qualidade, de força e de quantidade. Tá? E, lógico, eu falei para vocês que era uma piora geral de composição corporal, mas aqui, ó, essa aqui é a massa magra, essa aqui é a massa gorda, aqui é peso. Então, aqui, ó, menos 5 anos, menos 4, menos 3, menos 2, ponto 0 é a data da última menstruação, que é o marco temporal da menopausa. Então, vejam que a maior parte das mudanças elas acontecem antes da menopausa chegar. É aí que a gente tem que ir em resgate às nossas pacientes. Porque é aqui que ela está perdendo saúde. Exatamente nessa faixa aqui que eu pintei de amarelo. Tá? E o que acontece quando a gente perde músculo? A gente perde tudo isso aqui. Todas essas são consequências da perda de massa muscular. É perda de saúde. Quando a gente perde músculo, a gente perde saúde. Os nossos músculos, inclusive, quando a gente fala de resistência insulínica, que é um fenômeno bastante comum da transição de menopausa e da menopausa, quando a gente fala de resistência insulínica, a gente está imaginando aquele diagnóstico que vem com a glicemia de jejum alterada,
com uma insulina de jejum aumentada, embora ela não seja um grande parâmetro, que uma curva de tolerância oral à glicose alterada, um clamp alterado, está certo? É ali que a gente fez o diagnóstico, é ali que começa a resistência insulínica, não é? Não. A resistência insulínica, e isso já está sendo muito discutido na ciência, ela não começa no fígado, ela não começa quando começam as primeiras alterações de gluconeogênese e glicogenólise, ela começa no músculo. O primeiro órgão de resistência insulínica é muscular, muito antes, inclusive, da primeira glicemia de jejum alterar. E aí a gente entra com o conceito de uma coisa muito importante, chamado milesteatose. A gente fala muito de esteatose hepática, de esteatohepatite não alcoólica, de NASH, de MASH, mas a gente tem que começar a falar de milesteatose, esse acúmulo de gordura intramiofibrilar, intermuscular, intermuscular, intramuscular e intramiofibrilar, ele gera um secretoma muscular altamente inflamatório. E onde existe inflamação é o terreno da resistência insulínica, da disfunção metabólica. Então, olha o que temos aqui nesse músculo com uma milesteatose. Diminuição de síntese proteica, diminuição de qualidade muscular e aumento da rarefação capilar. Então, começa a chegar menos sangue nesse músculo, por alterações, inclusive, do próprio envelhecimento. Como anda, então, se proteína é tão importante, músculo é tão importante, como estamos em relação à ingesta proteica aí nos últimos 20, nos últimos 10 anos? Pelo menos dados aqui dos Estados Unidos, do NHANES, mostra que, na verdade, aqui são as nossas proteínas de origem animal, a gente está aqui ainda com aproximadamente 30% das calorias diárias focadas em proteínas de origem animal, que, indubitavelmente, tem a maior biodisponibilidade em relação às plant-based. Porém, representa 70% da proteína da dieta, 100% das fontes de cálcio, vitamina D, B12, 60% de ferro, zinco, selênio. Então, da menor quantidade que a gente consome de nutrientes, que a gente, pelo menos aqui, nessa população americana, a maior quantidade de nutrientes que a gente precisa. Aí não vamos fazer agenda de se isso é real, se não é. Nós estamos falando em preservação de massa muscular, e como que a gente traz isso por uma visão moderna de saúde, como lidar com isso em 2024 para frente. Aminoácidos, né, as unidades das proteínas, elas servem, obviamente, para a construção celular, mas tem diversas funções metabólicas. A leucina, através da mTOR, participando da síntese proteica. A arginina, da produção de óxido nítrico, portanto, fluxo sanguíneo. E aí eu mostrei para vocês aquela questão de capilaridade do músculo esquelético, como é importante ter fluxo sanguíneo saudável para esse músculo. Cisteína, construindo glutationa e a sua potente função antioxidante, lisina na produção de carnitina e na oxidação de gordura, triptofano, produção de serotonina, que é um neurotransmissor tão importante, arginina na produção de creatina e ATP muscular, metionina, metabolismo do 1-carbono, síntese de DNA, fenilalanina na síntese de dopamina e treonina, produção de mucina no trato gastrointestinal, e bem aqui embaixo, caindo lá no fundo, porque, de fato, não são grandes fontes de energia, tem a função combustível. O que é turnover proteico, né? É a diferença entre o que a gente produz e o que a gente quebra de proteína. Tá? Então, todos os dias, a gente já tem ali, resultado dessa subtração, um déficit de 250 a 300 gramas de turnover proteico que a gente precisa regular. Tá? Então, dos nossos processos celulares, a gente tem que fazer uma reposição.
estamos nem falando assim de adicionar, suplementar proteína. É o que a gente precisa repor de quebra de proteínas nos nossos órgãos, enfim, nos nossos processos anabólicos e catabólicos. O que acontece com o declínio hormonal? Aí aqui a gente está falando de menopausa, mas, enfim, os próprios declínios hormonais relacionados ao envelhecimento. Tá? Então, a gente vai muito bem, obrigado, aqui até uns 40 anos, 50 anos, começa a existir a redução de hormônios sexuais e anabólicos, aumento da resistência insulínica já no nível muscular, redução da perfusão capilar e redução da sinalização proteica em aproximadamente 10% ao ano. Então, faz sentido que, à medida que a gente envelheça, a gente vá perdendo potencial anabólico, a gente vá tendo a chamada resistência anabólica relacionada ao envelhecimento. Portanto, treinar e comer da mesma maneira que você, com 40, 50 anos, que você fazia com 20 anos, se torna deletério. Então, as nossas pacientes, eu vejo isso no consultório, porque elas chegam dizendo assim, ó, mas eu não fiz nada de diferente. E aí eu não mudei nada. E aí eu falo assim, justamente porque você não mudou é que você está perdendo. Porque você tem que mudar. Você está envelhecendo, teus hormônios estão caindo, e você continua comendo como antes, como com 20 anos, você se exercita com 20 anos. Você já entraram na academia? Academia sempre tem dois lados, né? O lado da esteira, o lado da escada, o lado das bicicletas e o lado do ferro. Onde estão as mulheres? Nas esteiras. Pode ter certeza, o lado do homem, do ferro, é o lado da musculação. E a gente tem que mudar essa história, pelo menos misturar um pouco essa galera. Em relação à perda de peso, ao ganho de peso durante a fase de transição menopausal e menopausa, também vem super importante a gente falar disso, né? Nossos hormônios estão caindo, eu estou tendo um aumento da quebra muscular, eu estou tendo mais resistência anabólica, eu estou perdendo proteína nos processos de turnover proteico, eu estou perdendo sinalização hormonal. E aí, se eu não mudar a minha ingestão de proteína, eu perco. Agora, se eu aumentar a minha ingesta proteica, eu consigo estabilizar esses processos. Basta colocar proteína no prato, então, em que pese nenhum desses pratinhos aqui, na real, tem boa proteína. Está faltando na foto. Mas era a foto que eu tinha, eu achei que estava bonito, colorido. É só colocar na proteína no prato? É só comer mais proteína? Não, né? Hoje a gente sabe que existem estratégias de distribuir essas proteínas que otimizam a síntese muscular, existem combinações, existem formas, existem origens dessa proteína que vão fazer bastante diferença. Esse é um estudo, é uma meta-análise de estudos randomizados, bem legal, e aí ela responde algumas coisas, tá? Uma delas, assim, ó, se eu aumentar a proteína, eu tenho resposta muscular? A resposta é sim para adultos jovens, sim para adultos sêniores e sim para obesos. Então, sim, mais proteína funciona. Aumenta a força ou só aumenta volume? Aumenta a força. Então, eu aumento qualidade, função muscular. Antes, durante ou depois do exercício? Não importa. Essa é uma das coisas que as pacientes mais perguntam para mim no consultório. Doutora, eu preciso saber que horas que eu tomo whey. Eu falei, que diferença faz para você? Toma a hora que... Ah, mas é que eu tomo antes ou tomo depois. Eu falei, amiga, você fica 40 minutos na academia. Você acha realmente que isso faz diferença? Não faz. Para nós, pessoas comuns, que não vivemos de esporte de alta performance, para a gente não faz tanta diferença isso. O pré-treino, pós-treino, trans-treino, eu acho maravilhoso. Ah, porque o que eu tomo de intratreino? Eu falei, quanto tempo você fica na academia? Porque
Porque se você ficar 2h30, fizer 2 treinos no dia, isso faz sentido. Se não, amiga, vai para casa comer, tomar café da manhã. Não dá para sofisticar, né, o cidadão comum. Embora o cidadão comum queira ser sofisticado, ele queira ser tratado como atleta de alta performance, não precisa, né? O simples aqui vai funcionar super bem. Isso aqui faz diferença, né? Essa proteína vem da onde? Que proteína é essa? Então, toda proteína é boa proteína, no final das contas, mas vai ter que se adequar à quantidade. Porque o que você consegue atingir com o whey e o que você consegue atingir com quinoa vai precisar de muito mais quinoa. Né? Não é 1 para 1. E o conteúdo de leucina talvez seja a variável que mais diferencia o potencial, a biodisponibilidade dessas proteínas. Por isso, aqui, ó, o whey tem baita conteúdo de leucina. Quanto? 20? A gente tinha isso na cabeça, né? 20. 20 era assim, era o máximo. Você toma 20, porque mais que 20, depois você não absorve. Você vai fazer xixi e vai fazer cocô de proteína. Mas, cara, isso serve quando você tem 22, 25, 30 anos. Quando a gente começa a ficar mais velho, esse limite muda. E tem estudo mostrando isso, tá? Aqui, esse é um estudo de síntese proteica em adultos de 65 anos, tá? O limite aqui, ó, do estímulo da síntese proteica, ele aconteceu com 30 gramas de proteína, 2,5 de leucina. Totalmente diferente do jovem. Então, indicar a suplementação de proteína para um adulto de 25 anos é diferente de uma senhora de 45 anos. E, ao contrário do que elas acham, elas têm que consumir mais proteína, e não menos. As velhinhas estão comendo proteína, estão batendo bife? Estão ou não estão? Não querem. Se são idosas, então, menos ainda, porque elas não conseguem mastigar direito, porque elas têm menos ácido clorídrico, têm menos digestibilidade, tomam muito remédio. Aí não, elas estão vivendo... A minha avó morreu com 100 anos. Ela viveu, eu não sei nem como, mas ela comia assim, ó, 1/4, eu juro por Deus, ela 1/4 de um pão de forma, 1/4. Ela botava assim, ela é alemã, alemão é fogo, né? O alemão, ele é muito metódico. Ele botava passava margarina, porque para o coração é melhor, né? Presunto que é proteína, é a mesma coisa que eu digo assim, fandangos de presunto tem proteína. Mentira, né, gente? Tem isso aí, nem aproveita isso. Mas ela come aquele 1/4 daquele negócio com café com leite. Não tem jeito, né? Para esses adultos sêniores, a gente vai precisar muito do suplemento, porque o alimento não vai dar conta. Então, muda na menopausa? Super muda, tá? Então, tem estudo mostrando que, à medida que a gente envelhece, a nossa capacidade de síntese proteica, ela reduz. Mas dá para resolver? Dá. Aqui é 15 gramas de proteína, tá? Mas olha aqui, se eu botar 32 gramas, eu melhoro. Então, eu preciso de um estímulo maior de proteína para eu conseguir essa síntese proteica, compensar essa síntese proteica. 3 descobertas marcaram o que pensamos hoje em termos de otimização de síntese proteica. Primeiro, o papel da leucina na síntese de proteína muscular, a compreensão de que adultos mais velhos precisam de mais aminoácidos essenciais para estimular a síntese proteica e que a distribuição da proteína nessas refeições importa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Somos o que comemos ou somos o que absorvemos? Somos o que absorvemos, tá? A eficiência de uso não é sinônimo de eficiência de absorção. Então, a gente tem que lembrar também que as diferentes fontes de proteína têm diferentes potenciais de absorção. E tem tudo que esse nosso paciente tem ainda de viver a vida, tá? Em termos de capacidade de digestão disso. Desde lá da produção de ácido clorídrico no estômago, passando
lá para o intestino delgado. Tá? E falando de microbioma intestinal, medicações de uso e tudo. Como? Como distribuir essa proteína? Tá? Então, tem muitos estudos avaliando isso, e se percebeu, o que se sabe é que o padrão de pulso está associado a maior balanço nitrogenado positivo e maior estímulo de síntese proteica em 24 horas, resultando em maior massa livre de gordura. Tá? Então, distribuir irregularmente essa proteína ao longo do dia nos traz menos resultado do que distribuir de forma mais uniforme ao longo do dia. Mesma quantidade, ó, a gente está falando aqui da mesma quantidade de proteína, só que distribuído, desigual e um pouco mais igual ao longo do dia. Tem que ter um fluxo constante. Tá? Isso vai trazer mais resultado para as nossas pacientes, principalmente essas pacientes mais velhas. Travou. Eu nem vou dar bola no tempo. Aí, ó. Índice de síntese proteica otimizado com o padrão mais constante de fluxo de proteína. Travou de novo. Isso vai nos dar mais 5 minutos, pelo menos, né, Edna? Talvez 10? Talvez 10. Ó, então, é mais ou menos mais do mesmo. Tá? A distribuição aqui, ó, aqui é o máximo de síntese proteica aqui em azul. Tá? Então, vejam que a gente fica nesse terreno de máximo de síntese proteica quando eu estou dando um fluxo mais constante de proteína ao longo das 3 principais refeições em relação a uma distribuição irregular. Então, vale a pena ter regrinha do jogo. Tá? Na hora de comer, você tem que ter ali a proteininha fechando, batendo. Quais as consequências de perder massa muscular? Bom, quando eu perco 10% da massa muscular, eu já tenho uma redução de imunidade e eu já tenho um aumento do risco de infecção. Quando eu perco 20% da massa muscular, eu já vou diminuir minha capacidade de cicatrizar ferimentos, eu já começo a ter aumento da fraqueza muscular e eu tenho mais ainda risco de infecção. Quando eu perco 30% da massa muscular, dificuldade para sentar, úlceras de pressão, pneumonia, inabilidade de se curar. Perdi 40% da massa muscular, aumento do risco de morrer. É grave, né? Sabe quanto que hoje em dia a gente está vendo os pacientes perder massa muscular usando tirzepatida, análogos de GLP-1? Perto disso. Esse é os nossos últimos 5 minutinhos de aula, a gente vai guardar no coração para falar sobre isso, tá? Como viveremos essa vida. Só para a gente acelerar um pouquinho, Edinaldo não ficar bravo comigo, os aminoácidos também são muito importantes para a detoxificação hepática. A segunda fase da detoxificação hepática ela é de conjugação, principalmente com aminoácidos. E isso é extremamente relevante quando eu estou falando de saúde da mulher na menopausa e eu quero otimizar o resultado das terapias hormonais. Eu quero maximizar o resultado. Eu quero trabalhar com a maior quantidade de benefícios e trabalhar com a menor quantidade de riscos, óbvio. Tá? Então, para fazer a detoxificação do nosso hormônio mais importante, do estradiol, eu tenho vários caminhos de metabolização. E a maior parte desses caminhos, principalmente quando eu estou falando de fase 2, é através da conjugação desses metabólitos hormonais com aminoácidos. Se eu tenho pobreza de aminoácidos, eu vou fazer isso direito? Está faltando aminoácido, eu vou detoxificar estrogênio adequadamente? Claramente que não. Tá? Então, só uma lembrança. Vantagens metabólicas das proteínas, acho que todo mundo sabe, né, que existem vantagens metabólicas disso. E aí a gente entra aqui na nova era, né, no que é o nosso presente e será cada vez mais parte do nosso futuro, que é como a gente lida com a massificação do uso dos análogos GLP-1, dos duplo análogos, que é o que a gente começa a viver aqui no Brasil, começou a viver agora em 2024, e, no futuro, breve, os triplo agonistas. Tá? São remédios que dão para a gente mais perda de peso que cirurgia bariátrica. E agora?
Mas eu digo para vocês, se já não era fácil lidar com isso com bariátrica, eu vou mostrar dado aqui para vocês, provando que é pior ainda com análogo. Então, a gente vai ter saudade da suplementação só no bariátrico, tá? Anota aí. O que eles fazem? Mimetizam GLP-1, são insulinotrópicos, inibem produção de glucagon, reduzem apetite, retardam esvaziamento gástrico e digestão. Isso é o básico, porque tem um monte de outras funções, inclusive descritos, tá? Afetam digestão e absorção de proteínas também. Não é possível que a gente mexer no sistema de incretinas não vá cobrar um preço também na digestibilidade. Os pacientes não falam isso? Ai, comecei a tomar o Ozempic, comecei a fazer um arroto de podre. Arroto de podre, porque fica tudo parado aqui no estômago. Esse retardo do esvaziamento gástrico leva a isso também, tá? Então, são medicações extremamente importantes, redução de peso de 30% a 45%, tá? Então, isso é comparável à cirurgia bariátrica. Aqui a gente está falando principalmente do que veremos no futuro, que é a retatutida, tá? Hoje a gente lida muito com semaglutida, liraglutida, já está aguardando, já está até ficando para trás, cada vez mais a gente está vendo pacientes usando tirzepatida, Monjaro. 2026 a gente vai estar falando de retratutida, tá? Estamos cada vez mais eficientes em reduzir peso dos pacientes, mas cada vez piores em trabalhar gasto energético, oxidação dessa gordura e preservação de massa magra. E aí? Aí a gente vai ter que entender que um processo de perda de peso, mesmo quando perde mais gordura, ele sempre leva um pouco de músculo, tá? Então, tem uma continha, uma continha que dá para a gente 10% da perda do peso em massa muscular, 15%, 20%. Tá bom, isso ok, dá para a gente recuperar. Mas 30% não. 30% de perda de massa muscular equivale ao que a gente perderia em 10 anos de envelhecimento. É acelerar a perda de massa muscular em 10 anos. Se a gente não fizer alguma coisa em relação a isso, com urgência, viveremos uma geração de sarcopênicos e vai ser logo, tá? Redução da taxa para cada quilo de músculo perdido, redução da taxa metabólica basal em 13 calorias. Isso vai criar uma ineficiência metabólica. Esses pacientes vão ficar mais e mais, vai ficando cada vez mais difícil eles responderem perda de peso, tá? E o que isso é importante? A sarcopenia, esse é dado que saiu no JAMA, tá? A sarcopenia aumenta a mortalidade por todas as causas. O que será de nós em 10 anos se a gente não fizer alguma coisa em relação a isso, tá? Então, o músculo da mulher na menopausa não está sofrendo apenas de uma crise hormonal, está sofrendo de uma crise metabólica, tá? E de uma crise na saúde muscular, sim. Como avaliar essa saúde muscular além da quantidade de músculos? Pensa numa pessoa com tudo isso aqui, que são o quê? Sinais de resistência insulínica. Então, essa paciente que tem resistência insulínica, que tem todas as características de síndrome metabólica, ela não tem músculo saudável, não importa o que a bioimpedância dela fale. Não é legal isso? É muito legal. Concordem comigo. Então, é isso que eu falei para vocês, tá? Olha o que a gente está vendo de perda de massa muscular com esses novos análogos, tá? A gente está vendo aqui até 40% do peso sendo perdido em massa muscular. Isso é gravíssimo, principalmente porque são medicações compradas no balcão da farmácia sem receita médica. Eu conheço paciente que está comprando na loja que compra roupa. Eu conheço paciente que está comprando na esteticista, no cabeleireiro, porque estão trazendo nem sei como e estão vendendo nesses lugares.
eu perco saúde quando perco massa muscular. Tá? Então, depois da obesidade, qual a próxima crise metabólica que enfrentaremos? Sem dúvida nenhuma, a crise da falta de massa muscular. Um outro dado que é importante que vocês saibam é que essa perda de massa muscular, com o uso de análogos, ela é pior do que a perda de massa muscular que a gente vê como, por exemplo, o tratamento do câncer. É pior do que com a cirurgia bariátrica. Olha aqui, gente. Semaglutida, não estou falando nem de tirzepatida, não estou falando de Mounjaro. 13% de perda de massa muscular. Tirzepatida, aqui está até um dado que eu acho que não é nem real, é mais que isso. Tá? Câncer não metastático nasofaringe, câncer esofágico, artrite reumatoide. Câncer não faz perder tanta massa muscular. Esse é um dado muito legal, é de agora, tá? Setembro de 2024, comparando. Perda de massa, percentual de perda de peso, principalmente percentual de perda de peso às custas de massa muscular, comparando dieta, incretinas e bariátrica. Tá? Então, em verdinho aqui, os análogos, mais que cirurgia bariátrica. Então, são tratamentos muito mais catabólicos do que a própria cirurgia desabsortiva. Tá? Como minimizar o impacto da massa magra das novas terapias de obesidade? Eu acho que o primeiro ponto crucial é ajustar a questão de síntese proteica, de ingestão, absorção, distribuição de proteínas ao longo do dia. Certamente, todo o resto é importante. E acho também que isso aqui vai voltar para a pauta. É que é endocrinologista falando, tá? A gente vai ter que voltar a falar sobre o uso de esteroides anabolizantes na prática médica clínica. Porque, talvez, para a gente tirar esse povo sarcopênico todo da linha da doença, a gente vai precisar de remédio. Tá? A gente vai ter que brigar com o underground para reservar um pouco de remédio para nós. Até então, medicações extremamente estigmatizadas e marginalizadas, mas que talvez voltem para o nosso mainstream de discussão. Tá? Preditores de perda normal, então, assim, aquela perda de peso que vai além do que a gente imagina numa perda de peso normal, o uso de análogos, sem dúvida nenhuma, mas aquele paciente que já vem ruim de ingestão e absorção de proteínas, ele é aquele paciente que está sob maior risco. Aí a gente não pode deixar de falar desse produto, né, do amino, eu acho que é um grande produto da Central, ele tem uma biodisponibilidade surreal, é praticamente como colocar proteína na veia. Então, eu acho que isso aqui vem como um grande parceiro nosso nessa luta pelo resgate da saúde muscular. Tá? Tem uma quantidade de leucina super legal, super importante. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, para quem, por acaso, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu adoro essa frase. Olha que legal, eu como proteína porque um dia eu quero ser tão forte como o meu café.